E tem alguma coisa mais suíça do que chocolate e queijo? Tem, né, gente? É, são os relógios suíços, famosos mundo afora. A Ômega é a marca de relógios suíços mais antiga aqui da Suíça. E ela é dona de uma marca mais conhecida do que a Ômega pelos brasileiros, que é a Swatch. E essa aqui é a matriz da Ômega, uma das marcas mais famosas de relógio, a marca suíça. E eles colocam até um módulo lunar aqui na frente, uma réplica. Sabe por quê? Porque eles falam que eles estavam lá quando o homem chegou na Lua. Eles eram o relógio oficial da Lua, das Olimpíadas e de tudo mais que precisa marcar tempo. Então a gente veio aqui na fábrica, né? Na verdade, eles têm um museu que se chama Cidade do Tempo. Então tem o museu da Swatch e da Ômega. Primeiro andar aqui é da Swatch, segundo andar da Ômega e a entrada é gratuita. Então é isso aqui que a gente vai explorar hoje. A Swatch, então, é uma segunda marca aqui da Ômega, ela é mais nova, ela nasceu em 1983 e ela acaba sendo uma marca mais conhecida pelos brasileiros por ser mais barata. E olha que doido, em 84 ele já estava entrando no livro do recorde, fazendo esse relógio aqui em Frankfurt, o maior relógio do mundo. Os caras gostavam de inovar logo no começo. Foi bem marketing isso aí, né? São mais de 3.000 relógios expostos por aqui e tem uns um pouquinho maior, que são os Maxwatch. Olha o tamanho desses relógios gigantes. Já começou com um aqui da Torre Eiffel de Paris para celebrar as Olimpíadas, né? Nossa, a Swatch já teve até telefone, gente. A Swatch Telecom, olha os telefones aqui. Pessoal de marketing trabalha pesado por aqui, viu? Eles já inventaram óculos e tem sempre um relógio Swatch para alguma edição especial. Olha a rainha com o corgi, gente, coisa fofa. E claro que não podiam faltar os primeiros relógios da marca. São relógios mais clássicos, bem bonitos. Já escolhi meu preferido aqui e não é esse de porco aqui não, é esse ó, de sushi. Vocês já viram o Swatch sushi, ele é toda pulseira e ele grava uns sushizinhos aqui. Esses a gente vê por aí quando a gente tá viajando, ó, desde 2016 estão fazendo especiais dos destinos, então por cidade, ó, São Petersburgo, Moscou, Amsterdã, Bruxelas, ó, o bichinho que faz xixi lá, a estatuazinha, Viena, Munique com pretzel, Paris com estátua, Sacré-Cœur, Londres, esse aqui acho que é algum lugar lá da China, Dubai, Miami, Nova York. E claro que tem mais aqui, então aqui é só uma exposição, né? Não são todos, mas vou mostrar esse aqui, o mais fofinho de todos. Olha esse panda lá de Chengdu. Você viu nosso vídeo de Chengdu sobre os pandas? Então assiste o vídeo que tá aqui na descrição. E aqui a gente tem o processo de montagem do relógio. Então primeiro, ó, a parte plástica, vai colocando no modo eletrônico, aí cada uma das pecinhas bem pequenininhas, até o final você colocar a face, né, e a bateria atrás. Olha que tem vários da própria Suíça, claro, né, mas esse do São Bernardo tem até o barrilzinho e dá pra ver que ele é todo peludinho aqui, como se fosse um cachorro. Ah, que da hora, hein? Seu negócio não é cachorro, tem vaca também. Olha isso aqui com o pelo da vaca toda malhadinha, ele chama Mu. E esse relógio aqui que é pra quem tem toque. Você imagina você ter um relógio desse que tá torto, não fizeram no lugar certo. Que bizarro. Tenho muito orgulho do negócio aqui, de ter ido pra Lua, né? Em todas as missões da Apollo. Aqui um astronauta, ali fora aquela janela, o módulo da Apollo, a réplica que a gente viu. Isso daqui é o mapa da Lua, com aonde parou cada uma das Apolos, ó. A 15 foi aqui, a 17, 11, é sempre desse lado, né? Que agora a China que tá indo pro lado escuro da Lua. Olha que legal isso aqui, eu nunca tinha pensado nessa ideia. O cara da marketing é muito bom, me fizeram o tapete com as pegadas como se fosse na Lua. Puta, que genial, hein? Olha o meu pé perto do pé deles. Agora a gente desceu aqui para o Museu da Ômega, que fica então no primeiro andar, no mesmo prédio da Swatch. Então a Ômega, que é a marca principal, ela foi fundada em 1848 por
Louis Branch, que é esse cara aqui. E sabe o que acontecia na época? Eles faziam, cada um, uma parte do relógio. Cada um era especializado numa parte. Alguns faziam a capa, alguns faziam a parte dos movimentos, alguns faziam o vidro. E esse cara, o Louis Branch, ele era especializado na parte dos movimentos do relógio, então na parte mecânica do relógio. Cara, não dá pra imaginar que tem tanta partezinha tão pequenininha dentro dos relógios, né? Olha isso! E o Louis Branch, ele era muito conhecido por ser muito preciso em todos os relógios que eles faziam e era um dos melhores da Suíça. E em 1894, eles criaram então um relógio chamado Omega. E aí virou então o nome da empresa como é conhecido hoje. Eu acho que eu venho de outros tempos mesmo, porque um dos meus relógios preferidos, eles sempre são menorzinhos assim, olha. E olha esse aqui, de 1906. Eu compraria mesmo hoje. Eles já ganharam várias vezes o recorde mundial de precisão, sempre se tornando cada vez mais precisos. E é por isso que ele é o relógio oficial das Olimpíadas desde 1932. Aqui tem os 5 arcos olímpicos contando a história do Ômega nas Olimpíadas, gente. E eles mudaram a forma de como ver os Jogos Olímpicos com esse objeto aqui, que é o omegascópio. E aí ele consegue, de forma mais acurada, medir, então, o start, a finalização de cada tempo dos atletas. Tem até uma experiência aqui para você fazer, que é o seguinte: você marca o tempo ali, você começa e você termina e vê quanto tempo durou. A gente pode ver que ligeiramente o meu tempo foi mais devagar, porque eu sou mais devagar que uma máquina, né? A precisão humana, ela é muito menos precisa do que uma máquina que serve exatamente para isso. Então, esses milésimos de segundo, que talvez não fazia tanta diferença antigamente, os atletas foram melhorando cada vez mais, na verdade, cada vez mais, foi ficando mais competitiva as Olimpíadas e fez toda a diferença esses milésimos de segundo. E claro, né, tem uma coleção especial para cada Olimpíada. E essa daqui é a coleção especial que foi pro Rio, Olimpíadas do Rio de Janeiro. Aqui tem até uma competiçãozinha de corrida. Vou marcar o tempo da Soraya. Então, nas suas marcas, Soraya. Tudo pronto. Viu como eu fui rápida? Agora vamos à realidade. 2.8, ó, foi uma boa. Ó, Soraya, abaixo de 2.8, falei pro Soraya que podia comer na fábrica de chocolate. Você acha que isso aqui tá aqui só por diversão? Não, é pra mostrar que antigamente os atletas cavavam com umas pequenas pás, assim, uns buracos no chão pra usar como apoio e ter aceleração. Aí a Ômega criou isso daqui pro cara colocar o pé e o alto-falante aqui pra falar a hora que ele tinha que sair, né? E isso aqui também ajuda pra ver se ninguém vai queimar a largada e ir mais rápido que o outro. Então isso ele vê a hora que o cara tirou o pé. Mesma coisa que na natação a Ômega criou essa parte aqui de baixo, que é onde o cara bate a mão, e quando ele bate a mão, ele para o cronômetro e ele mesmo para. Então não precisa do juiz parar pra falar qual foi o tempo dele. E esse cara aqui, o Nicolas J. Hayek, é o que revolucionou, então, a história dos relógios na Suíça. No começo dos anos 80, a Suíça passava por uma crise na produção de relógios. Isso porque vinha os relógios do Japão digitais, que eram muito mais baratos. Então, se viu tudo numa crise. E esse cara aqui, ó, o Nicolas J. Hayek, teve uma brilhante ideia, que foi unir as duas maiores marcas de relógios da Suíça, que era a Swatch e a Ômega, criando um único grupo, a Swatch Company. Isso ajudou a aumentar a receita da empresa e do grupo, né? Então ele juntou as duas empresas e criou um outro grupo. Hoje em dia, o grupo tá aí nas mãos da família dele, da sua filha, do seu filho, e tem dominado o mundo. A Swatch passou a produzir relógios de plástico, então o que fizeram com que eles ficassem muito mais baratos do que os relógios da Ômega, que eram feitos de metal. E com isso eles puderam ser mais competitivos. E trouxe então um novo fôlego para essas empresas e ainda serem conhecidas mundialmente até hoje. Olha essa exibição que legal, para mostrar um imã muito forte passando, tá vendo? Embaixo é metal, então como o metal é atraído, e o relógio ele não se movimenta, então fala que é um dos relógios mais
fortes contra o magnetismo. Ele não é alterado e não marca o horário errado. Claro que a propaganda é a alma do negócio, né? Então tá aqui. Começaram a aparecer no 007, olha ali no braço dele o relógio. E aí sim começou a vender, porque a galera adora um relógio de herói. Todo filme tem o relógio especial ali. Dizem até que hoje em dia, os caras compram o direito do filme, eles conseguem mudar com computação gráfica e trocar o relógio todo ano pro relógio novo da marca. Vocês ouviram falar disso já? Eu fico só imaginando se eles sofreram com os relógios japoneses. Imagina hoje em dia com os celulares, né, gente? Quanta gente não anda sem relógio e olha as horas só no celular. Mas hoje em dia, o relógio não é só mais para ver a hora, mas é também uma questão de status. E é isso que a Ômega tenta trabalhar muito bem, que são relógios que você coloca no pulso e você mostra quem é você. Então, qual é a imagem que você quer passar com aquele relógio? E, por isso, essa criação aí de marketing de vários super-heróis usando o relógio da Ômega e criando coleções especiais que é para vender mais relógio mesmo. Agora, eu vou deixar para vocês uma reflexão. Você acha que mesmo o relógio que a pessoa está usando vai passar uma impressão diferente do que ela é? Conta aqui pra gente. A roupa que ela usa, vocês acham que isso aí realmente passa uma impressão diferente do que ela é? Ou é a essência da pessoa que faz a diferença? E essa expedição aqui colocou um relógio no braço mecânico. E esse braço mecânico foi na expedição que atingiu os 5 pontos mais profundos, um de cada oceano. Então o relógio foi lá no fundo mesmo, o tamanho dele. E ele aguentou, não perdeu o horário. O museu fica aqui na cidade de Biel, ou Bena, e tem uma curiosidade dessa cidade, gente, ela é bilíngue, ela tem tanto placas em francês quanto em alemão, então é uma cidade que as crianças crescem bilíngue. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like e não deixe de assistir os outros vídeos da Suíça, que tem muito aqui pelo canal. Um grande beijo e até o próximo vídeo.